A paz de Cristo, meus queridos, que Deus possa te abençoar de uma forma profunda e tremenda. E nós vamos para mais uma reflexão, para que possamos estar aí alinhados com a palavra de Deus, para que possamos aí estar andando na luz, para que de forma então nós não viemos estar confundidos. Hoje eu quero falar um pouco sobre o que é ser cristão, o que realmente define ser um cristão. Como eu posso saber que eu sou um cristão e não sou um religioso, por exemplo? É sobre isso que eu vou falar um pouco e eu espero que você possa desfrutar da melhor forma possível sobre a palavra. Então vamos lá em Hebreus, no capítulo 10 e o verso 16, vai estar dizendo assim, ó: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha só que coisa interessante, eu quero que você entenda com isso. A Bíblia, ela mostra para nós um estilo de vida cristão. E muitas das vezes nós se confundimos como seria esse estilo de vida. Então, olha só, muitas pessoas, elas pensam sobre o principal caráter do estilo de vida de um cristão, que é a moralidade. Muitas pessoas acreditam que eu viver de uma vida moralmente correta já me define ser um cristão. Eu andar certo. E o que seria uma vida de moralidade? Uma pessoa que tem uma vida correta, uma pessoa que pratica, né, muitas das vezes ali os deveres, os fazeres, o não fazer que uma igreja impõe para ele. Então, para ele, aquilo ali já define ele ser um cristão, né, do que pode fazer ou do que não pode fazer. E apesar disso estar incluído, apesar disso estar inserido, mas essa não é a profundidade, porque muitas pessoas podem ter uma vida moralmente correta, mas sem que nunca tenham agradado a Deus e nem tenham conhecido Ele. E aqui que fica algo desafiador, e eu quero te explicar um pouquinho sobre isso. Então preste atenção no que eu vou lhe dizer, o que a Bíblia está referindo para nós. Quando nós lemos aqui em Hebreus, e tem vários outros passagens, que ele está dizendo: mas o justo viverá da fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A gente já entende aqui uma base profunda, aonde a Bíblia também vai nos deixar algo maravilhoso, que é lá em Hebreus capítulo 11, o verso 6, que está dizendo assim, ó: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Ou seja, a base para agradar a Deus é a fé. A base para eu se tornar um verdadeiro cristão é a fé. Porque se eu levar uma vida moralmente correta, sem que eu não precise praticar a minha fé, isso não agrada a Deus. E se um cristão, ou melhor dizendo, uma pessoa que se diz cristão e não pratica a fé, ele não é um cristão. Porque quem é cristão, ele vai viver pela fé. Ele vai caminhar pelaquilo que Deus mostra para ele e não pelaquilo que as suas vistas, os seus olhos naturais estão te mostrando. Então olha como que é interessante isso aqui. Quem é cristão não depende dos recursos naturais para se mover. Ele precisa de uma palavra, ele se move por uma palavra. Um verdadeiro cristão não precisa de regras para poder imputar o que é certo e o que é errado. Ele precisa de uma intimidade com o Pai, para que ele possa realmente definir o que ele pode e não pode fazer, se isso tem benefício para o relacionamento dele com Deus ou não. Então olha como é interessante, e aí a gente começa a entender o que é o cristianismo. Então o cristianismo não está rodeado de regras, de obrigações. Eu faço porque sou obrigado, eu faço porque eu tenho medo de ir para o inferno. Isso não é uma vida cristã. Uma vida cristã é quando eu entendo e conheço a Deus, tenho um relacionamento real com Ele, e por mais que eu possa fazer, eu não vou fazer porque eu não quero. Porque eu não quero desagradar, eu não quero quebrar o meu relacionamento com Ele. E é porque eu vivo pela fé, eu pratico o meu relacionamento com meu Deus através da fé.
Então é isso que Hebreus está dizendo, mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ele está dizendo, então tudo que você for fazer, se você não fizer pela fé, não agrada a Deus. Então, se você tiver uma vida moralmente correta, eu cumpro com os meus deveres, eu pago as minhas contas, eu não faço mal para ninguém, isso é uma vida moralmente correta, uma pessoa de um bom caráter. Mas se essa pessoa não praticar a fé, não caminhar segundo aquilo que Deus colocou no coração dele, se ele não andar pela palavra, com os pés na palavra, dificilmente você vai estar praticando o cristianismo. Por isso eu quero que você já comece a entender. Ser cristão não tem a ver com estar em uma igreja. Apesar de estar na igreja, e quando eu digo estar na igreja, estar em um templo, fazer parte de uma denominação onde Deus se manifesta, isso é extremamente importante, é um princípio bíblico, nós devemos fazer isso, nós devemos pertencer à igreja de Cristo, né? Isso é algo que nós devemos fazer. Mas se você está em uma igreja onde você não manifesta a sua fé, você não é um cristão. Onde você não caminha, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você se movimenta, precisa ser pela fé. Se não for pela fé, você não está praticando o verdadeiro cristianismo. E hoje eu quero te convidar a você tomar esse posicionamento de começar a praticar o verdadeiro cristianismo, que é através da fé. Então, tudo que você for fazer, faça mediante a fé. E aí você estará praticando, estará forjando um caráter cristão e o nome de Deus será glorificado. Quero orar por você, quero declarar bênção sobre a sua vida e quero que você comece a se posicionar para que verdadeiramente você possa ter um relacionamento de intimidade com o nosso Pai, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai eterno, todo-poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor há de fazer. Senhor, abra o nosso entendimento e nos dê discernimento, porque queremos conhecer o Senhor com profundidade. Queremos, Pai querido e Senhor, ser reconhecidos como um verdadeiro cristão. Então que a fé se manifeste sobre nós, que as nossas práticas, as nossas condutas, Pai querido e Deus poderoso, seja através da fé. E assim, Pai querido, estaremos cumprindo a tua palavra e o teu nome sendo glorificado. É o que eu lhe peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Pratique a fé e seja um verdadeiro cristão em nome de Jesus.